Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o primeiro vídeo do canal recém-criado Salada Mista, na qual nós iremos aqui nos manifestar a respeito de opiniões do dia a dia, notícias, informações e, por que não, o entretenimento, mas sempre com uma pegada racional e objetiva. Vamos lá. O assunto de hoje ele versa a respeito dos desafios e da problemática em se empreender no Bostil. Galera, Bostil. Porque a gente não pode chamar esse país de Brasil. Até porque quem já teve algum tipo de experiência no empreendedorismo sabe e já sentiu na pele todos os espinhos que ferem o empresário brasileiro. Primeiramente, a gente já inicia pelo percalço da grande carga tributária que o governo ele impõe, sobre as empresas, sobre os empresários. Sejam os empresários do CNPJ ou até mesmo os empresários, podemos chamar assim, informais. Aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empreendedor, o micro, o pequeno empresário, que necessita aí de fazer um esforço hercúleo para tentar tão somente sobreviver e pagar as contas do dia a dia. É verdade. Então, nós vamos falar aqui mais objetivamente, nesse primeiro vídeo do canal Salada Mista, a respeito da problemática de lidar com pessoas, não é mesmo? Lidar com os colaboradores e também, como são conhecidos, os funcionários. Pessoal, a gente infelizmente vive em um país onde a cultura do ri-ri, levei vantagem, ela domina o consciente e o inconsciente do povo brasileiro, Aquele camarada que chega de mansinho com você, ele chega ali com uma cara de choro, ele se aproxima contando história triste, contando derrota. É assim que eles chegam, para tentar aí uma vaga de emprego. Não é verdade? Então ele se aproxima de uma forma sorrateira, contando ali uma historinha triste, e o empreendedor, com o intuito de ajudá-lo e também ajudar a alavancar os negócios da firma, o que é que ele faz? Ele contrata, ele chama muitas das vezes aí uma pessoa que não tem experiência alguma no ramo, contrata uma pessoa que nunca trabalhou naquele ramo específico, e aí o que ele faz? Ele inicia aí um treinamento, começa a ensinar essa pessoa, seja ele homem ou mulher, ensinar as nuances daquele trabalho que ele vai ter que desenvolver dentro daquela empresa. E o que acontece? Gasta-se tempo, energia e dinheiro para você transformar uma pessoa comum em um profissional que vai atuar de uma forma mais específica naquela área. Beleza, pois bem, o empreendedor ele dá ali, estende a mão, ele dá um voto de confiança para a pessoa, que muitas das vezes pessoas na qual ele nunca viu na vida, coloca dentro do estabelecimento dele, treina essa pessoa, estabelece ali uma relação de confiança que é natural que exista, que haja entre o empreendedor e o funcionário e o colaborador. E aí o empreendedor passa a tomar conta da administração do negócio e já deixa aquele colaborador, aquele funcionário, tomando conta da parte da qual ele foi contratado, para a qual ele foi contratado. Pois bem, e o empreendedor, muitas das vezes, ele não tem um tempo livre, apesar de ele ter a obrigação natural de tomar conta das finanças, de fiscalizar, de supervisionar e até mesmo de orientar esse funcionário. Por diversas vezes, por conta da correria do dia a dia, por conta de outras atividades que esse empreendedor, que esse empresário, ele tem a obrigatoriedade de desempenhar lá fora dos limites da empresa, ele deixa muitas das vezes a desejar nessa parte de fiscalização. E senhores, acreditem, câmeras de segurança
não resolvem problema algum. Por mais que você tenha no seu estabelecimento uma enorme quantidade de câmeras de monitoramento, câmeras em cima do caixa, câmeras em cima do teu estoque, câmeras em cima da entrada da tua loja, onde tu vai ali poder estar vendo em tempo real a entrada de mercadorias e a saída de mercadorias. Mesmo isso não traz uma segurança para o empreendedor, tendo em vista que ele não vai ter como estar ali monitorando 24 horas tudo o que acontece dentro da empresa. Com esse preâmbulo, com esse início de conversa, eu já vou relatar aqui uma experiência pessoal, né, que eu tive aí dentro do empreendedorismo, né? Então aí eu tenho ainda uma loja que trabalha com varejo de materiais de construção, e eu tinha um funcionário já com quase 8 anos comigo, um camarada advindo do interior, uma pessoa que eu ensinei muita coisa, uma pessoa que eu realmente imaginava que fosse meu amigo, um camarada que eu pensei que tivesse comigo ali aliado, né, para o engrandecimento da empresa, e eu cometi um grave erro. Qual foi o erro que eu cometi? O erro de deixar a empresa na mão dele. Ele tomava conta do estoque, tomava conta da venda, tomava conta do capital e da gaveta do dinheiro, pessoal. E aí eu não trabalhava na mesma cidade que a minha empresa era sediada. E o que aconteceu? Eu vivia na base da confiança. Então, chegavam os boletos de 20, 30 mil, 15 mil de compras de mercadoria que eu fazia para a minha loja, né? Eu colocava material de boa qualidade lá dentro para ser comercializado e deixava esse estoque aos cuidados desse funcionário. Não é isso? E o funcionário ficava na responsabilidade de tomar conta das vendas, guardar o dinheiro, né? E quando eu estava na cidade, eu ia, pegava esse capital para justamente reinvestir novamente em mercadoria e perpetuar o trabalho. Pagava o salário dessa pessoa normalmente, tratava como amigo, não como funcionário. Existia sim aí uma flexibilidade de horários, flexibilidade de dias para que ele desempenhasse as suas funções. Nunca neguei nenhum tipo de pedido dessa pessoa, muito pelo contrário, frequentava minha casa, frequentava os locais que eu andava, tinha realmente como uma pessoa amiga dentro da minha vida e dentro da minha família. E, num belo dia, no mês de julho, o que aconteceu? Eu percebi que ele não estava, né, abrindo a loja, não é isso? Olhei pelas câmeras, à distância, e vi que numa terça, numa quarta, numa quinta, a loja não estava sendo aberta. Questionei o motivo pelo qual ela não estava sendo aberta e ele não explicou diretamente, vinha com evasivas, dizia que ia abrir mais tarde, enfim. Uma série de situações que eu estava analisando que estavam erradas. Cheguei do município que eu me encontrava viajando e resolvi eu mesmo abrir a loja e tomar conta, vender os produtos, né? Entrei no negócio, literalmente, assumi ali a função que ele desempenhava como vendedor e também como gerente, não é isso? Daí chegaram as surpresinhas indesejadas. O que aconteceu? Começaram a chegar aí vários clientes, né, na minha loja, perguntando pelo antigo vendedor, imaginando que ele tivesse sido demitido, não é isso? E eu expliquei que ele estava, na verdade, aí, afastado por um tempo aí para resolver problemas pessoais e que eu estava naquele momento fazendo frente ali aos compromissos da loja, em abrir um horário, efetuar as vendas, enfim, tudo aquilo que dizia respeito à logística e operacionalidade do negócio. E aí que veio o choque de realidade. Os clientes chegavam comigo e sempre ali pediam alguns materiais, né, e eu apresentava o material e fazia ali a contabilidade de quanto sairia o valor, né, eu expunha a eles o valor da mercadoria e eles tinham um susto. Eles davam um pulo assim, mas como assim que
dobrou de preço essa mercadoria, o que aconteceu? E aí eles alegavam, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Um cimento, uma saca de cimento que eu vendia, por exemplo, por R$ 50, o funcionário vendia pela metade do preço. Vendia por 25, R$ 30, quer dizer. Esse valor não era nem o valor que saía para mim na compra, na aquisição da mercadoria para estar disponível no estoque da loja, né? E aí eu comecei a perceber que já tinham vários problemas envolvidos nisso tudo, né? E que inclusive o pagamento era realizado não na conta da empresa, mas sim no Pix pessoal do funcionário, quer dizer. Vários clientes apareceram, várias situações foram surgindo, né? E eu fui ali pedindo para os clientes, né, os comprovantes via Pix de pagamento dessas mercadorias, e eu juntei mais de 50, 60 comprovantes desses, e era comprovante de R$ 500, de R$ 600, de 800, R$ 1.200, entendeu? Nem Pix de R$ 3 ele deixava passar para o caixa da minha empresa. E ele sempre dizia que a máquina de cartão estava quebrada, estava com problema, e que era o Pix dele que estava valendo, né? Ele mentia, induzia os clientes a isso, informando que era meu parente, né? Então daí eu identifiquei um problema grave, que quando a gente se aproxima demais, quando a gente tem um contato muito próximo, acaba que algumas pessoas, mau caráter, elas se aproveitam daquela proximidade com você, empreendedor, e já dizem aqui para as outras pessoas que é teu parente, que tem um grau de parentesco contigo, justamente para quê? Para que essas pessoas não viessem ali a questionar a situação de o Pix ser feito no nome do vendedor. No nome do vendedor, que era a pessoa que trabalhava comigo. Então daí eu sofri aí um desvio de mais de R$ 130 mil na minha loja, na minha firma, né? E eu fiz vários vídeos aí com clientes, né, que eles me relatavam o que acontecia diariamente ali, né, que todos os Pix eram feitos ali no nome do vendedor. Inclusive, alguns clientes já vinham já com o celular aberto para fazer o pagamento já no Pix do camarada, né? Ou seja, estava ali gravado já no celular, de tantas vezes que isso era repetido, e tão muito mais essa prática, que o camarada já tinha inclusive ali o Pix do vendedor na própria tela do celular, pronto para efetuar o pagamento. Quer dizer, senhores, é muito complicado empreender, desculpem, em um lugar onde você está lidando diariamente com pessoas de uma cultura defasada. Em um lugar onde as pessoas elas já nascem, elas são ensinadas a serem corruptas, elas são ensinadas a agir na malandragem, não é isso? A ser aquela pessoa ali com jogo de cintura, com aquele jeitinho brasileiro, não é isso? Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que querem sim sugar as empresas, sugar os empreendedores, para no final das contas ainda ter a pachorra, a cara de pau, de ir numa justiça do trabalho e exigir algum direito que porventura tivesse. Então isso é um absurdo. Eu só consegui continuar com a minha firma porque eu sempre fui um camarada batalhador e nunca tive apenas uma fonte de renda. Então para mim isso ficou aí tatuado na história. Não foi a primeira vez, mas eu garanto aos senhores que foi a última. Porque qual a conclusão que eu tive disso tudo? Mesmo que você seja uma pessoa dirigente que tome conta dos seus negócios, né? Você tem que estar dentro. Não adianta tu confiar em gerente, tu confiar em funcionário, tu confiar ali no que foi no livro ali, onde consta ali as mercadorias que foram vendidas. Você tem que estar dentro do seu negócio. Agora eu vou falar contigo, que tu és empreendedor em qualquer área. Vai para dentro do teu negócio, vai para dentro do teu comércio, não confia em funcionário
não confia em parente, não confias em ninguém. Se tu tens muito funcionário nesse país aqui, repensa teus atos. Porque esse mesmo funcionário que está contigo hoje é o qual vai acabar contigo amanhã na Justiça do Trabalho e tu vai ter que vender o teu estoque, muitas das vezes vender até mesmo o teu prédio para tu poder aí, né, pagar uma dívida gerada por uma sentença na Justiça do Trabalho. Então, o que eu faço hoje? Eu enxuguei, eu tinha 3 lojas de material, 3 lojas. Aconteceu nas 3. Por quê? Porque, adivinha, eu sou um apenas. Eu não podia estar nos 3 pontos físicos ao mesmo tempo. E eram pontos distantes. 2 eram na capital e o terceiro no interior. E o que foi que aconteceu? Prejuízo, desvio, né? Chegava na loja para verificar a questão do estoque, sempre estava faltando alguma coisa, sempre tinha alguma coisa quebrada, a loja suja, a loja bagunçada, a loja mal iluminada, o tratamento com o cliente péssimo, não é isso? E hoje tem um grande problema em contratação de mão de obra nesse país. A CLT é ruim para o empreendedor e também para o empregado. Porque a CLT, ela, na verdade, proíbe a livre negociação entre patrão, vamos falar assim, patrão, empreendedor e funcionário. Não é assim? Diferentemente do que ocorre aí em países desenvolvidos aí como os Estados Unidos, né, que se tem aí uma mão de obra super valorizada e o empreendedor ele é livre ali para contratar a mão de obra que ele ache mais ali apropriada para aquele tipo de serviço, sem todas essas ameaças, sem todo esse terrorismo que envolve a consolidação das leis trabalhistas nesse país falido. Entendam, vivemos em um país falido, em um país, embora se diga cristão, todo mundo acredita em Deus, todo mundo é de Jesus, mas é um povo corrupto em seus negócios, violento em suas relações interpessoais. É praticamente impossível você vencer no empreendedorismo nesse país trabalhando dentro das regras do jogo, trabalhando, pagando todos os impostos, trabalhando ali, fazendo tudo como esse governo manda você fazer. Porque você trabalha mais para o governo do que para você mesmo. Quando você contrata um funcionário, além de toda ali responsabilidade que você tem sobre aquela pessoa, você também paga mais um salário, quer dizer, você paga 2 vezes, paga o salário do funcionário e paga para o governo também. Então é muito pesado. E o problema não é contratar, o problema é você mandar embora muitas das vezes um funcionário desse. Porque tem todo aquele terrorismo quando você vai ali terminar uma relação, né, de emprego, né, com medo desse camarada aí mentir na Justiça do Trabalho, te prejudicar, como a gente já ouviu várias vezes e já viu acontecer nesse bostil. Empreendedor, se você quiser ter algum comércio, entenda que você precisa estar dentro dele. Você precisa ser o chão da fábrica. Você precisa estar no caixa. Você precisa estar no estoque. Você precisa estar na logística. Reduza, enxugue o seu negócio. Enxugue a logística, a operação do seu comércio, da sua empresa. Prefira ter apenas uma que você controla
do que várias que você não tem ingerência alguma. E eu garanto a você, se você não abrir os olhos, você vai ser roubado por aquele que bate no teu ombro e diz que é teu amigo, que foi o que aconteceu comigo. Então, senhores, já terminando este vídeo, gostaria de agradecer. Não vou pedir like, não vou pedir hypar, é o primeiro, não vou pedir inscrições, é apenas aí o primeiro vídeo do canal Salada Mista, que vai trazer para vocês assuntos polêmicos, porém com uma visão racional e uma visão objetiva de tudo aquilo que ocorre e acontece e deixa de acontecer dentro desse Brasil varonil. Obrigado, valeu!